Fala, meu povo, tudo bom? Galera, hoje é sábado, tá? Um sábado abençoado, muito bom. E eu quero aqui, acabei de pensar em um negócio, eu quero compartilhar com vocês uma frase que me chamou muita atenção. Quem conhece aí o filme Depois da Terra? Quem conhece, comenta aí, eu conheço. Gente, tem uma frase que o Will Smith vai dizer assim: o medo, ele não existe. O medo, ele é fruto da nossa imaginação. Na verdade, o perigo, ele existe, tá? O risco existe, claro que existe. Mas o medo em si, ele é fruto da nossa imaginação. Porque o medo, ele é ocasionado através do desconhecido, quando nós não conhecemos algo, quando nós não sabemos o que pode ou não acontecer. Então, o medo, ele acaba batendo no nosso coração por conta da ansiedade, pelo fato de nós não sabermos o que está para acontecer. Como a gente não prevê futuro, não prevê essas coisas, então bate-se aquela ansiedade pelo desconhecido, e isso gera o que? Medo, receio, ansiedade, uma série de coisas. E eu quero fazer referência a isso, a também um texto da palavra do Senhor, por conta que isso me faz lembrar de quando Jesus Cristo estava com os discípulos no barco, das vezes em que houve uma tempestade no barco, ou melhor, as ondas começaram a ficar mais fortes, o mar começou a ficar bravio, o vento começava a soprar, balançava o barco para lá e para cá. E o que era que os discípulos sentiam em seus corações? Medo. De sorte que Jesus perguntava para eles: por que vós temeis, homens de pequena fé? E quando Jesus, ele dava o comando, a voz de ordem para o mar se acalmar, para os ventos cessarem, isso acontecia. E os discípulos com medo, sendo que Jesus estava dentro do barco com eles. Então Jesus estava dizendo: olha, se eu estou com vocês, por que vocês estão tendo medo? Por que a falta de fé nos vossos corações? Se eu estou dentro do barco, se eu estou aqui, se eu estou garantindo a minha presença, Jesus dizendo, a minha presença é a garantia de que o barco não vai afundar. Pode o vento soprar, pode o mar ficar bravio, mas a presença de Cristo Jesus dentro do barco é a garantia de que nenhum mal vai acontecer. E perceba o seguinte: todas as vezes que Jesus entrava no barco com os discípulos, ele falava o seguinte: vamos passar para outra margem do rio, vamos atravessar. Mas Jesus nunca falava das adversidades que iria acontecer no meio do trajeto. Mas a palavra de Jesus era: vamos atravessar e chegar do outro lado. Sabe por que Jesus não compartilhava o trajeto que seria dificultoso? Porque o que mais importa, a palavra de determinação, chegar do outro lado. Não importa o que vai acontecer no caminho, vai chegar do outro lado. Jesus estava falando o seguinte: eu estou dando a garantia, olha, não há motivo de se preocupar com o que vai acontecer no meio do caminho, não há com o que se preocupar, porque vocês vão chegar do outro lado. Ou seja, o meio do caminho, no meio do trajeto, vai ter dificuldade, vai ter provação, o mar vai ficar bravo, o vento vai soprar, vai parecer que o barco vai naufragar, mas Jesus disse, a palavra de ordem é chegar do outro lado. A garantia é Ele, a garantia é que Ele está no barco, a garantia que vai chegar do outro lado é a presença dEle dentro do barco. Portanto, meu querido, se você está com medo de alguma coisa, se o mar está bravio na sua vida, Jesus está no barco. Não precisa ter medo. Tenha fé. Clame ao Senhor. Ele já está no barco. Fica tranquilo. Se Jesus falou que vai chegar do outro lado, meu querido, fique em paz. Você vai chegar em nome de Jesus.